Meu nome é Gustavo Giordani, eu sou cirurgião bucomaxilofacial. E há quanto tempo você está nessa especialidade? Eu estou nessa especialidade há em torno de 12 anos, me formei há 15 anos, fiz a especialização e atuo na área há aproximadamente uns 12 anos. E qual foi o ponto de virada, de curso, de intercâmbio, de vivência que você teve, que você fala, putz, ali foi realmente um ponto de virada? Fabi, eu comecei como cirurgião bucomaxilofacial, foi sempre a minha paixão, né? Sou um grande fã da cirurgia, sempre quis trabalhar com cirurgia e comecei na cirurgia bucomaxilofacial. Eu, ao longo do tempo, fui migrando um pouco para a minha área de atuação hoje, que é a implantodontia e a periodontia. Essa migração ela foi acontecendo ao longo dos grandes mestres, e aí está a sua pergunta. A minha virada de chave foi estar ao lado de grandes mestres, como o Marcos Pita, cirurgião aqui do Ateliê Oral, e esses mestres me encaminharam para essa virada de chave, não só o Pita, mas também uma grande oportunidade que eu tive, que foi de morar na Bélgica e estar do lado de um grande cirurgião, que é o Eric Van Dooyen. Nessa oportunidade, eu comecei a migrar das cirurgias maiores, que é a parte da cirurgia ortognática, da cirurgia bucomaxilofacial, para essas áreas de cirurgias estéticas, de consultório. E eu posso dizer que essa guinada veio dessa transição de cirurgias maiores para cirurgias menores, com essa oportunidade de estar na Bélgica com o Eric. Foi o grande, vamos dizer assim, momento da minha carreira. Divisor de águas. Divisor de águas, onde eu entendi o que eu gostava de fazer, onde eu me apaixonei perfeitamente na área específica minha de atuação, e dali para frente vários cursos, pequenas possibilidades, mas eu acho que essa foi a grande virada, assim, se eu for descrever um momento. Legal. É quando você sentiu, é isso aqui. É isso mesmo. Né? Que você fala, É isso nossa, mesmo. Eu sempre quis encontrei. ser, é isso mesmo. Eu sempre quis ser cirurgião, desde o momento da faculdade. Eu nunca fiz nada diferente nisso. Mas o entendimento do que eu gostaria de fazer e aprofundar para essas cirurgias menores, mais estéticas, mais voltadas pro consultório, veio nessa virada de chave, nessa oportunidade que eu tive de estar do lado do Eric. E aí, óbvio, né? E aí, começando a trabalhar com essas áreas mais estéticas, outros grandes profissionais passaram na minha carreira e ainda estão, para que eu fosse me aperfeiçoando e cada vez mais ficasse nessa minha área que eu tanto amo de atuar. Quem precisa fazer um implante? Quem precisa fazer um por implante? exemplo, quando a pessoa vai, quando uma Perfeito. pessoa precisa fazer um implante? Existem algumas possibilidades. O mais comum são os pacientes que, por algum motivo, um trauma, uma doença periodontal, uma cárie muito extensa, algum motivo fez com que esse paciente tenha a perda ou a indicação da remoção de um dente. Esse é o mais comum. A causa para remover um dente é muito ampla, como eu descrevi algumas coisas aqui, mas geralmente é esse o ponto. Não só esses pacientes que por algum motivo perderam algum dente, mas também os pacientes que nascem sem alguns dentes, que são as agenesias, que são pacientes que por origem, vamos dizer assim, genética, não tem um elemento dental, e esses pacientes são super hoje indicados para fazer o implante, que evoluiu muito, é muito mais seguro. A tecnologia hoje está disponível para a gente fazer isso com mais assertividade. Então trabalhar na implantodontia hoje é uma coisa muito bacana. E hoje a gente consegue realmente substituir pacientes que foram tratados lá atrás com as chamadas pontes fixas, que preparavam os dentes e substituíam por umas extensões que substituíam aqueles dentes. Hoje a gente consegue substituir isso, tratar, implantar, individualizar a dente e dar conforto, estética para os pacientes de uma maneira incrível. E isso acontece também, porque você falou quando a pessoa perde o dente, mas também quando a pessoa quebra Sem dúvida. o osso, por exemplo. Sem dúvida. Existem muitos pacientes que traumatizam por um acidente, por exemplo. Eu, por exemplo, vou contar aqui pra vocês uma particularidade que o Gustavo me operou e eu acordei um dia com o dente um pouquinho mole. Sim. E vim falar com o Marcelo, que é meu guru aqui dos dentes há mais de 20 anos. Falei, Marcelo, o dente tá mole. Marcelo falou, você bateu? Eu falei, eu tava dormindo. Você rangeu? Eu realmente não me lembrava. Não foi um trauma consciente, bati em algum lugar e tal. E aí, enfim, com toda a documentação aqui que o ateliê fez há bastante tempo, a gente percebeu que tinha quebrado o osso do dente. E o Gu teve que fazer o implante desse dente, né, Gu? Eu lembro que foi uma situação muito, muito especial, porque, obviamente, a gente estava falando de um dente da frente, com alta demanda estética, com uma pessoa que trabalha de frente do público, que tem realmente um resultado muito expressivo em caráter estético, e realmente toda a energia que a gente depositou de fazer isso de uma maneira bem legal para que hoje, e a gente tem hoje técnica, tecnologia e recurso para isso,
para disponibilizar uma restauração sobre o implante que é impossível de ver. Que Não, funciona bem a longo impossível prazo, de ver e dá uma segurança muito grande. É isso mesmo. Para quem está fazendo, e imagina, um dente da frente, a gente está falando de um dente da frente, né? Para quem fala para a câmera direto. Então não é uma coisa também super assim, que a gente fica super tranquila, né? Mas para vocês terem uma ideia, estou contando essa particularidade, porque acho importante a gente dizer, porque tem situações atípicas, né? Eu acordei com um osso quebrado do dente. Não me perguntem como, a gente não descobriu até hoje, mas acontece. É isso mesmo, Fabi. Só puxando um gancho disso, uma situação extremamente atual. Pós-pandemia, a gente tem muitos pacientes quebrando dente. Pós-pandemia, pacientes que entraram dentro de um processo de estresse, apertamento, força mastigatória extremamente forte, pacientes com dente rígidos que nunca fizeram nenhum tratamento, pela força mastigatória muito grande, estão trincando o dente. Isso é uma situação muito atual. Trincando restaurações antigas, não percebem, isso evolui para a extração do dente. Então, hoje isso não está só como no passado, pacientes que tinham extensas cáries, doenças gigantescas, mas não. Hoje o paciente da vida moderna, corrida, apertamento, trincam dentes muitas vezes e a gente está pronto dentro da implantodontia para substituir esses dentes de uma maneira muito funcional, bem estético, como a gente fez na sua boca, que foi um prazer cuidar de você. E o Gu tem uma mão que eu vou dizer, viu? É um bom cirurgião, Muito é um obrigado. bom cirurgião. Gu, como é que você vê a sua especialidade contribuindo, assim, para o benefício das pessoas? Puxando um pouco para a especialidade, não só a implantodontia, mas também a periodontia, que é uma área que liga muito com a implantodontia, eu vejo muito como um elo de ligação entre todas as especialidades. Porque quando a gente for pensar em implante, quando a gente for pensar em canal, quando a gente for pensar em aparelho, todas essas especialidades juntas, estética, as facetas, todo mundo está apoiado e, vamos dizer assim, reunido em volta de um periodonto, que é a parte de osso e gengiva. Essa especialidade que a gente cuida muito, ela está presente em praticamente todas as outras. Porque a gente sempre está mexendo ao redor dessas estruturas. Então, muitas vezes, um trabalho de laminado está associado a um trabalho gengival. Um trabalho, muitas vezes, de uma reabilitação está ligado aos implantes. Um trabalho ortodôntico tem uma avaliação de um paciente que tem uma retração gengival. Então, eu vejo uma especialidade bem coringa, que ela partilha demais de todas as outras para o paciente ficar num resultado saudável, para ter um resultado estético que às vezes ele não vê, que às vezes o estético que ele está sorrindo e está incomodado está num desalinhamento gengival. E a gente tem algumas vezes a possibilidade de remover gengiva e fazer um tratamento bacana, adicionar gengiva e fazer um tratamento mais estético. Então, não só melhorando função, melhorando hipersensibilidade de alguns pacientes com raiz exposta, mas dentro dessas especialidades sempre ajudando todos os tratamentos funcionarem legal. E o que você acha de o ateliê ter essa equipe interdisciplinar, né? De vocês discutirem todos os casos, de vocês se reunirem sempre? Sim, sou suspeito, tá? Porque eu cresci aqui dentro. Desde o momento que eu me formei, junto com o Pita, quando eu vim pra cá 15 anos atrás, eu cresci aqui dentro. E eu aprendi que estar dentro de um time interdisciplinar é fundamental para um tratamento coerente. Eu hoje eu tenho dificuldade de entender como trabalhar solitário, como trabalhar um especialista sozinho dentro de um consultório que não em um time interdisciplinar. Não todas as clínicas precisam e devem ter todos os especialistas no mesmo lugar, mas trabalhar de uma maneira interdisciplinar é fundamental para o tratamento do paciente como um todo. As especialidades precisam se conversar e ter tudo isso dentro de um mesmo ambiente, a gente consegue fazer tratamentos fantásticos. Desde um tratamento extremamente simples de prevenção a reabilitações gigantescas que mudam a vida de um paciente. Então, se você me perguntar o que eu acho de tudo isso, eu acho fundamental, eu acho maravilhoso e a gente consegue trazer isso para os pacientes de uma maneira incrível, possibilitando mudanças de vida, possibilitando melhoras de autoestima, possibilitando diminuição de dores do passado, traumas que você consegue realmente caminhar de uma maneira bem legal. E eu acho bacana, eu vejo vocês, né, são super reconhecidos no Brasil, fora do Brasil e tal. E eu acho tão bacana quando vocês se reúnem para falar sobre o caso, porque esse profissional demonstra também uma humildade de ouvir o outro sobre a sua especialidade também, discutir aquilo com você.
E eu aqui sempre acreditei nisso, que um bom profissional, um profissional sobe muito cada vez que ele tem mais humildade de ouvir o outro, né, sobre a sua especialidade também. Então é isso que eu queria dizer, que eu sou sua fã, porque você fez meu dente muito bem. Obrigado. Eu que te agradeço. Obrigada, Prazerzaço para mim. Viu? Obrigada.